Derinho de Prosa começa agora e nós vamos entrevistar Maíra Medeiros, que é jornalista e é do Coletivo Cunhã. Vamos contextualizar aqui para a gente desenrolar a entrevista. O que é que faz, qual é a atividade dele, a gente daqui... Pronto. Vai embora. A Cunhã Coletivo Cunhã. Feminista é uma organização, uma ONG, que trabalha com mulheres no interior do estado, no Cariri Paraibano e no Litoral Sul. Também faz um trabalho aqui em João Pessoa e ela existe há 25 anos. E aí ela trabalha em 4 eixos, basicamente. Um dos eixos é o enfrentamento à violência contra a mulher. E aí cada eixo desse tem uma coordenadora responsável e faz uma determinada atuação. Por exemplo, de enfrentamento à violência contra a mulher, um dos últimos trabalhos feitos foi uma pesquisa nos mecanismos existentes na Paraíba hoje do atendimento às mulheres vítimas de violência. Então foram entrevistadas as mulheres e as pessoas que trabalham em delegacia, centro de referência, juizado, enfim, todos os mecanismos que o Estado da Paraíba dispõe para atender essas mulheres. Outro eixo que a gente trabalha é a autonomia, que é um eixo que ele incentiva as mulheres a produzirem determinados produtos e saberes e gerarem renda para elas e para suas famílias, terem uma autonomia econômica dentro da realidade das comunidades delas. E aí a gente trabalha no Cariri Paraibano e no Litoral Sul. Além desses 2 eixos, a gente tem um de democratização do poder, que a gente luta pela paridade na política. Democratização do poder. Isso quer dizer o quê? Que a gente quer paridade na política, a gente quer estar representada na política. Mas vocês não já são, não? Não, a gente é subrepresentada atualmente. Mas qual é a proposta? É interessante aí, qual é a proposta de vocês? A proposta da gente é garantir que as mulheres elas tenham representações efetivas, não só nos números, e nos números a gente ainda está muito longe, que atualmente vamos dizer que somos 50% da população brasileira, né, de mulheres. Quando a gente vai olhar o Congresso hoje, ele está, acho que, menos de 10%. Então, assim, a gente quer garantir que mais mulheres tenham acesso. Mas garantir de que forma? Dentro dos partidos, nas eleições, porque... Mas não já é assim, não? É o quê? No papel diz que o fundo partidário, e aí vou dizer que, se não me engano, são 5% da verba do partido tem que ser para a campanha das mulheres, enfim, tem essa coisa dos 5%, só que muitas vezes não é respeitado, e as mulheres que vão para lá, elas são mulheres que são colocadas assim... quase numa coisa assim meio laranja, não é mais para cumprir o que está no papel do que para de fato trazer uma representação feminina, uma pessoa que lute pelos direitos das mulheres. A gente quer mulheres que estejam lá e que estejam defendendo nossos direitos. Mas né? aí eu quero lhe perguntar o seguinte, nós vivemos num Estado democrático de direito, liberdade total, você não se candidata a deputada, a senadora, porque não quer. O que é que lhe impede? Então, porque ainda é uma construção e uma desconstrução social a ser feita. Política ainda não é visto como um espaço tão democrático assim quanto parece. Por exemplo, a gente viu recentemente Jandira Fegali, que foi agredida por um deputado durante uma plenária, e quando ela foi falar que tinha sido agredida, outro deputado falou, quem fala como homem deve apanhar como homem. Então, quando a gente vê que a gente ainda escuta uma fala desse tipo dentro do Congresso, e esse deputado não foi penalizado, não foi questionado, não foi colocado nem para se pedir desculpa à deputada, você vê que ainda é um ambiente muito complicado para as mulheres ocuparem, mas que devem e que vão ocupar. Certo. Isso aí você está cobertíssimo de razão. Eu quero entender o seguinte, o que é que obstacula que, por exemplo, na Assembleia Legislativa nós temos quantas mulheres? Nós temos Estela... 3. Nós temos 3. O que é que dificulta ser 20? Não é o eleitor que dificulta, não? Não só o eleitor. Tem 4 mulheres na Assembleia. Não é só o eleitor, é muito o contexto, né? Porque tanto essa coisa da participação das mulheres nos próprios partidos já é uma participação que não é igualitária, não é 50-50. E aí você vai dizer, mas por que as mulheres não entram? Porque elas não querem entrar? É muito uma coisa... E aí a gente vai para questões bem maiores, até da divisão do trabalho doméstico com as mulheres. As mulheres ainda são colocadas como responsáveis pelas tarefas domésticas. E aí as mulheres... Ainda tem muito. Inclusive, essas mulheres que a gente trabalha no Cariri, é muito bonito ver o relato delas hoje, porque elas fizeram assim. Lá a gente trabalha com pescadoras, rendeiras, artesãs e umas mulheres que fazem vassouras ecológicas, são artesãs também. Elas antes, a maior parte delas só cuidava da casa, e quando elas passaram aí para as reuniões dos grupos e participar dessas associações, os maridos não queriam, as pessoas da comunidade falavam que estava querendo arrumar, que não era
pelo trabalho, não era pelo dinheiro, que era assim, ficavam julgando essas mulheres. E na medida que você vê a fala delas falando assim, hoje eu não preciso pedir pro meu marido dinheiro para comprar uma sandália pro meu filho. Se eu quero comprar uma sandália para o menino, eu mesmo compro. Claro. Agora, muda muito. E aí, para chegar... Eu tenho que te provocar. Não, pode provocar à vontade. Mas para essa mulher chegar e se filiar num partido e disputar a verba dos partidos para a campanha, é ainda um caminho longo e mais difícil do que para os homens. A maioria do eleitorado é mulher. Sim. É sinal de que mulher não vota em mulher. Porque Sim. nós temos, por exemplo, 36 deputados e 4 deputadas. De quem é a culpa? Ah, é de muita gente. Por exemplo, tá bem distribuído, assim. Eu acredito que é um pouco também um contexto histórico. Porque se poucas mulheres se candidatavam, essas poucas mulheres demoraram ainda para se eleger e para as mulheres perceberem o quanto é importante votar nas mulheres. E aí eu acho que é muito, mais do que a gente descobrir quem é a culpa, é quem que a gente pode trabalhar para mudar isso. E aí já são feitas campanhas, atualmente, inclusive por organizações de mulheres, organizações feministas, que é muito para incentivar isso, votem em mulheres. Pode até ter, mesmo que não tenha mulher dizendo que vai defender os direitos das mulheres que acabam repercutindo certos comportamentos machistas e coronelistas, digamos assim. Ainda existe isso? Ah, existe. Na política tem isso ainda? Na Paraíba existe mais o coronelismo eletrônico, já ouviu falar? Não, vamos falar daqui a pouco, viu? Já anotei aqui, coronelismo eletrônico. Coronelismo eletrônico. Menino, que tá vendo? Que coisa interessante. Agora eu lhe pergunto o seguinte. Presta atenção, você tem a maioria de um eleitorado mulher e quando você vai para os parlamentos, aquele tiquinho de mulher, a maioria homens, inclusive alguns com cara de coronel. Fica evidente, a cara, a coragem e as atitudes. E as atitudes. É evidente que mulher não vota em mulher, não é isso? Além disso, com as honrosas exceções, algumas que tem não representam, ela representa o marido, a oligarquia tal. Então é a mulher contra ela mesma. E aí eu vou dizer uma coisa assim, que pelo menos a gente Eu estou errado no meu raciocínio? Não, tá fazendo a leitura perfeita. E uma outra coisa que pelo menos assim, que a gente tem feito, e aí a nossa leitura, e aí vai ser uma leitura esperançosa, digamos assim. O que a gente tem visto no último ano, por exemplo, é uma série de projetos de leis que vão de encontro a direitos das mulheres que já foram bem assim, complicados para serem alcançados. Já foi um processo, uma luta enorme para conseguir certos direitos. E aí a gente agora vê uma série de projetos de lei que querem retroceder, tirar poucos direitos que foram conquistados, alguns dos poucos. Por exemplo, o PL 5069, do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Agora... Ele prejudica diretamente o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, que já é uma vítima que muitas vezes Vamos fazer o seguinte, você vai me dar outros exemplos. Esse capítulo aí a gente deixa para o próximo bloco para a gente detalhar mais, certo? Certo. Que outros direitos as mulheres brasileiras estão passíveis de perder? Eu vou citar um que é semelhante ao PL 5069, porque essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos vamos dizer assim, que é o carro-chefe dessa ofensiva fundamentalista, como a gente chama, que são esses projetos de lei que minam... Ofensiva fundamentalista. Que é muito ligado a essa coisa assim, do Estado supostamente ser laico, mas como tem uma bancada... E não é não? Era para ser, né? Mas não é. Rapaz, não é não. A gente vê o pessoal misturando muito política e religião. E aí, essa coisa da bancada religiosa ser muito forte no Congresso repercute diretamente nesses projetos de lei que minam os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, tem o Estatuto do Nascituro, por exemplo, que concede uma série de direitos, inclusive para o estuprador, que é de ter... Não, peraí. Existe um estatuto que dá direitos ao estuprador? Foi um batizado, digamos assim, para o projeto de lei. Aí ele é chamado de Estatuto do Nascituro, que é um projeto que ele defende os direitos do nascituro, em detrimento, inclusive, de alguns direitos da própria mulher. Por exemplo, tem os casos de aborto legal atualmente, certo? A mulher pode abortar quando corre risco de vida para ela, quando a vida da mãe corre perigo, quando ela é vítima de violência. A gente vai debater esse assunto e nós vamos brigar aqui já, viu? Pronto. Diga. No caso, além de prever o fim desses casos de aborto legal, ele ainda
complica de duas maneiras. Uma, que o Estado brasileiro, se esse projeto for aprovado, ele consideraria uma bolsa de ajuda à mulher que resolvesse ter filho do fruto de um estupro. Então, de certa forma, uma maneira que os parlamentares encontraram de dizer que para essa mulher não recorrer ao caso de aborto legal. E aí, além de dar essa bolsa, esse auxílio, garantiria o direito do estuprador de ter a paternidade reconhecida na certidão e de ter convívio com a criança. O que assusta e assombra muito a gente, assim, na medida em que a gente vê que essa coisa da violência sexual ser um tabu ainda, de muitas mulheres nem na polícia irem prestar queixas que sofreram algum abuso. A gente vai fazer um intervalozinho pequeno. Nos próximos blocos nós vamos falar sobre o coronelismo eletrônico, né? E nós vamos falar também dessa questão que eu disse. PL 5069? PL 5069. A gente volta já já.